Eu queria te perguntar, né? Você foi, né, com a comitiva da ONU, né, dos povos, desculpa. Você foi, né, para o Fórum, né, Permanente sobre Assuntos Indígenas da ONU, acompanhando a comitiva representando os povos de Ryukyu, né? Eu queria que você contasse para a gente como foi essa experiência. Legal. Nossa, essa foi outra dessas experiências que transforma a nossa visão de mundo, né? Porque assim como eu comecei falando, eu também não sabia que existiam tantos povos indígenas do mundo inteiro. Então, assim, nossa, né, quer dizer, esse é um fórum que é realizado anualmente, né, na sede de Nova York, da ONU, e existem outros eventos ligados às questões indígenas que acontecem em outras sedes da ONU, como em Genebra, né? E a comitiva de Ryukyu, ela já tem vários anos que ela vai para alguns desses eventos, e esse ano, o ano que eu fui, que é 2018, ela foi junto com uma comitiva dos povos indígenas da Ásia, chama AIPP, que é Asian Indigenous Peoples, tipo, o Pacto dos Povos Indígenas da Ásia, né? Então, são os primeiros ali, né, desses grupos do mundo que nos reconhecem plenamente, né, e entendem as nossas questões também. Existem indígenas nesse grupo da Indonésia, do Nepal, de Taiwan, né? Então, é um lugar de troca sobre a experiência dos nossos povos e do presente também, quer dizer, o que eles estão vivendo? Nós estamos vivendo a realocação da base de Renoco e todo esse problema. Outros estão vivendo problemas com mineradoras que estão poluindo os rios, né? Aqui no Brasil a gente teve, né? O Rio Doce, lá em Mariana, o Rio Embrumadinho. Existem povos indígenas que vivem do lado desses rios e que foram privados de pescar, né? Foram privados de nadar, coisas, né? Quer dizer, o rio, a água é sagrada dentro das nossas culturas, né? Então, assim, contaminação por base militar ou por mineradora, não sei se é algo aceitável, não é mesmo? Tipo, então, eu acho que a experiência de estar com outros povos indígenas do mundo, ela fez desconstruir a imagem de indígena que eu tinha, né? E perceber que existem vários modos de ser indígena também, né? Então, assim, não é só o índio pelado ali na floresta, que é o nosso estereótipo sobre o indígena, assim como eles acham, quer dizer, o imaginário global, se for assim, os japoneses são todos, né, samurais, geishas e tal, sabe? A gente se descolar dessa representação é muito importante para a gente se tornar quem a gente é e quer ser, né? Então, em 2018 eu fui, né? Essa é uma comitiva também liderada principalmente por o professor Masaki Tomochi, lá da Universidade Internacional de Okinawa, ele é um economista. Tem a Shinako Oyakawa, que é uma pesquisadora da linguística da Universidade de Ryukyu e que estuda o Tinaguchi, as políticas do Tinaguchi, e reúne outros pesquisadores, né? Tem a professora Ana Maria Shimabuko, que é é professora na Universidade de Nova York, né? Enfim, muito interessante. Cada uma das experiências dessas pessoas, né? Elas mostram a diversidade do Tinantu hoje também. E, enfim, outros pesquisadores dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Em 2018 eu fui sozinho, né? Do Brasil, a convite do professor Masaki. Em 2019 eu fui junto com a Karina Matsumoto, que, enfim, formamos juntos esse time, né? E é muito interessante sempre, Miyuki, porque esse é um momento, a gente passa uma semana lá juntos, né, no mesmo lugar, indo nos eventos, né, nas falas da ONU, e refletindo sobre o Ryukyu, né, se atualizando, falando, nossa, e agora, né? O que precisa ser feito? A gente quase nunca tem esse tempo de parar e falar, o que faremos com isso? Né, com a nossa ancestralidade, com a nossa história e com o nosso futuro, sobretudo. E em 2019, quer dizer, eu acho que a presença de Ryukyu na ONU é um aprendizado, né, porque a ONU é muito complexa ao mesmo tempo, tem vários mecanismos, tem várias instituições. Acho que em 2018 a gente, né, podia observar, mas em 2019 a gente já participei de eventos, né, falando ou cantando, né?
Então, teve uma palestra, eu dei uma palestra lá na Universidade de Nova York sobre, enfim, essa pesquisa de doutorado e essa relação entre música e Okinawa também, que eu estudei, e na Universidade de Harvard, que foi um convite de um departamento de português, que foi muito incrível, assim, poder estar lá compartilhando essa história de Ryukyu com os americanos também, né, e falando assim, gente, então, vocês entenderam que, tipo, tá tendo um problema ali e tal, e vocês são, né, assim, atores protagonistas dessa história, como são os japoneses, né, quer dizer, eu, pelo menos, penso que a gente não vai construir a paz sozinho, né, é o tipo de problema, o problema das bases, que a comunidade internacional precisa trabalhar junta para a gente desmilitarizar o mundo, né, no fundo, acho que essa é a grande pauta, né, como que a gente está gastando dinheiro com armas ainda, né, sendo que a gente poderia estar investindo esses recursos para fazer saneamento básico, para garantir que ninguém passe fome, tantas coisas que a gente precisa fazer, né, vai ficar construindo armas, né? E, enfim, acho que essa identificação nova que está surgindo para nós é um modo de a gente conhecer o mundo a partir de uma outra perspectiva, né? E a gente olhar o indígena do Brasil, olhar o Guarani que está ali na ocupação lá no Pico do Jaraguá, depois não sei se vai dar tempo de contar essa história, mas estão vivendo um processo de ocupação lá, e a gente olhar e a gente se identificar, falar, nossa, eu sei o que é isso. Tipo, nós também já passamos ou estamos passando por isso, né? Então, quer dizer, o povo indígena, no fundo, é um só. Né? Quando eu conheci uma indígena da Sibéria, se tornou uma grande amiga, a Masha. A Sibéria é na Rússia, né? Ela tá... E assim, eu falei pra ela, e Tcharibat Odê, né? Eu falei para ela. E ela compreendeu imediatamente. Quer dizer, somos irmãos quando estamos nos encontrando. Não é isso que a gente aprendeu como valor, que está na nossa língua? E ela sabe exatamente do que eu estou falando. E daí, então, em 2019, a gente houve uma organização conjunta, junto com o povo Yakuti, que é esse povo da Sibéria, né, a ONU tem o grande evento, que é o Fórum, e dentro deles tem eventos de grupos, né? E aí a gente fez esses eventos juntos, né, para conhecer também quem é o povo Yakuti da Sibéria. É muito interessante, nossa, dá para fazer uma live só contando essas histórias, né? Sim. Verdade, né? Só para acrescentar aqui na sua fala, né, tem um grupo, né, de estudos, né, inclusive o Tomote Sensei faz parte, né, dessa associação de estudos para a independência, né, de Ryukyu, né, eu vou mandar o link aqui para quem tiver interesse, né, e uma outra coisa que, né, o Vitor está comentando dessa questão, né, da ONU, né, desse fórum, né, que reúne, né, indígenas do mundo inteiro, né? Acho que a maioria de vocês, né, a maioria deve conhecer um pouco sobre os Ainus, né? Eles são considerados os únicos indígenas, né? Reconhecidos pelo governo japonês, né? Eu vou mandar até um videozinho que eu encontrei que tem legendas em português, né? E eu queria destacar aqui uma fala que até falei para o Vitor, né? Que eu achei muito legal, né? Ela tá nesse vídeo que eu mandei para vocês, né? Que ela é proferida pelo vice-diretor executivo da Associação Ainu de Hokkaido, né? O nome dele é Kazushi Abe. Tipo, um nome totalmente japonês, né, gente? Mas ele é Ainu, né? E ele fala assim que ele foi para a ONU, né? Ele foi para esses fóruns, né? Esses encontros com outros indígenas do mundo, e ele coloca da seguinte forma, assim: mesmo que tenhamos sido invadidos e conquistados pelos poderosos lá de fora, todos nós nos empenhamos para conservar nossas línguas e nossas culturas. Queremos que o povo japonês compreenda a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas e, com a ajuda de nossos colegas em todo o mundo, assim como dos japoneses, esperamos construir uma sociedade onde os Ainus tenham orgulho de viver. E eu achei, até estava conversando com o Vitor, né? Achei muito importante, né, essa fala dele, porque não é uma questão assim, de querer, não, que é o território Ainu, nós vamos nos independentes, fora Japão, não é isso, gente. Mas os Ainus foram estigmatizados, né,
Tanto que nesse vídeo que eu passei para vocês, até fala que muitas pessoas, elas são Ainu, mas elas têm vergonha de admitir. Porque elas acham que é feio, que elas vão ser discriminadas. Então, esse movimento de reconhecimento como povo indígena, na verdade, ele quer que as pessoas tenham orgulho das suas raízes, né? Eu acho que é um ponto que eu consigo fazer um paralelo, né, sobre a importância desse fórum na ONU, né, que reúne tantas lideranças indígenas, porque mostra que isso é uma luta, não é uma luta apenas de um grupo, mas é uma luta de todos. E querendo ou não, todos nós, é aquilo que o Vitor falou, né, de todo mundo se identificar como irmão, que é uma coisa assim muito linda, e eu acho que a gente acaba esquecendo, né, nesse mundo que a gente vive, né? Enfim, e eu até estava comentando com o Vitor, a gente consegue até estabelecer alguns paralelos, né, de, como é que fala? Semelhanças entre os povos de Ryukyu e os Ainu, por exemplo, quem segue o Okinawando, né, já ouviram, né, já viram, né, posts que eles fizeram sobre Hachiji, que eram como que tatuagens que o pessoal, né, alguns imigrantes, inclusive, que vieram para o Brasil, tinham essas tatuagens, né, mulheres, né, que elas faziam essas tatuagens nas mãos, e o povo Ainu, eles também tinham uma tatuagem parecida, né, para as mulheres antes delas casarem, que era aqui na boca. Então, assim, coisas que não acontecem em outras partes do Japão, né? Fora que a língua local é muito diferente, o Vitor vai falar daqui a pouco sobre isso, e é o fato da nossa religiosidade também ser fortemente ligada à natureza. Os Ainus também têm essa característica. E se vocês querem saber um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo fortemente que vocês assistam o primeiro Yuntakukai que a gente fez, né, mês passado, dia 23 de abril, com a Beatriz Nagahama, que a gente discute um pouco sobre essa relação de religiosidade e natureza, né? Religiosidade não, espiritualidade, né? Enfim, é isso.